Então a taxa Selic acabou de cair novamente, mais 0,5% de queda. A gente saiu de 12,25% ao ano para 11,75% ao ano, que é o patamar de agora. E é justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo, onde eu vou te dizer um erro grave que os investidores estão cometendo nesse exato momento e ainda assim te mostrar 3 ações que estão com dividendos ainda acima da Selic atualmente. E para deixar todo mundo aqui muito alinhado antes do vídeo começar pro conteúdo de fato. O que é a taxa Selic? É a taxa básica de juros do país da gente. E quando a gente olha para a ótica do investidor, ela é a taxa de retorno que o investidor pode esperar no investimento de menor risco do país, que seria uma LFT, ou um tesouro direto, tesouro Selic, muito conhecido. Um ativo com risco muito baixo, com volatilidade praticamente zero e que tem uma rentabilidade diária. Ou seja, todo dia ele sobe um pouquinho ali, como esse gráfico mostra. No último ano, foi ali um pouquinho todos os dias para cima, uma reta praticamente linear. Além disso, a taxa Selic é parâmetro para o CDI, que é uma taxa muito próxima à taxa Selic. E o CDI, quanto mais alto, ele aumenta a rentabilidade de todas as rendas fixas do país. Ou seja, CDBs, LCIs, LCAs. E é beleza, a taxa Selic ela guia os investimentos de renda fixa e a macroeconomia sob outras óticas. Mas a próxima pergunta é, por que a taxa Selic cai? E aqui, na verdade, a gente precisa colocar a inflação na equação. Na verdade, a taxa Selic ela tende a se movimentar para cima ou para baixo de acordo com a variação da inflação no país. Esse gráfico mostra muito bem essa correlação, onde a linha cinza, que é a inflação, tinha subido muito forte pós 2020, e aí a Selic na linha aqui marrom acompanhou. E agora que a inflação voltou a cair novamente, a taxa Selic volta a cair também. E aí é isso que a gente vê, com a inflação um pouco mais controlada, aqui em cerca de 5%, e ainda assim, com o mercado ainda reduzindo as suas projeções de inflação para 2023, fica um pouco mais tranquilo dessa Selic voltar a cair. E boa parte dessas expectativas de mercado a gente consegue ver no famoso relatório Focus, que o Banco Central solta toda segunda-feira, mostrando qual é a expectativa da inflação IPCA do Brasil, que agora está em 4,51, e segue reduzindo de algumas semanas para cá. O PIB do Brasil, que voltou a ter uma expectativa maior, em 2,92 para o final do ano. E a Selic com expectativa de 11,75. E a gente consegue ver também as expectativas para os próximos anos a partir daqui. A inflação mais baixa e os juros variando afetam todo mundo na economia, porque isso chega nos preços das prateleiras dos produtos que você compra, mas afeta muito diretamente a Bolsa de Valores também, eu já vou te explicar mais sobre isso. Mas vamos para a primeira ação que está com dividendo ainda muito alto, acima da Selic, que é a Goal 4, metalúrgica Gerdau. Essa que é a holding que controla a Gerdau, que é uma empresa líder no segmento de aços longos aqui na América. Esses aços principalmente usados para construção civil. E apesar da expectativa da entrada de um período mais difícil ali para a Gerdau, principalmente por causa dos preços das commodities, tem muita gente que vê ela bem posicionada ali entre os seus pares concorrentes, como disse o BTG. E boa parte disso é porque a Gerdau vem conseguindo fazer uma boa gestão do seu capital de giro ali, do dinheiro que a empresa tem em caixa. Inclusive fazendo com que grandes gestoras de ações aqui do país, como a Dynamo, venha consequentemente aumentando posições ali na Gerdau, ou seja, comprando ações. E aí se a gente olha para os últimos 12 meses, a Gerdau está com uma queda de cerca de 25% na cotação, e mesmo com reinvestimentos proventos, essa queda é de 20%. Sendo que, se a gente olha para o dividend yield da Goal, nos últimos 12 meses são mais de 15%, quase 15,5%, e na média dos últimos 3 anos, a Gerdau está pagando cerca de 17% a cada ano, mostrando que ela está com um dividend yield sim, muito acima da Selic. E mais do que isso, a Goal nesse momento se encontra como uma ação barata, tanto na opinião dos analistas, como mostra essa manchete aqui, quanto por uma estratégia que seleciona as ações mais baratas da bolsa. Atualmente com um earning yield de 24,4%, a Gerdau está ao mesmo tempo pagando dividendos maiores que a Selic e ainda muito barato. E aí eu sei que muita gente numa hora dessa pergunta, Felipe, mas faz sentido mesmo investir em ações quando a Selic está tão alta assim? Afinal de contas, ela está em quase 12% ainda. É o que mostra esse gráfico que está na tela para você. Logo, quem investe no Tesouro Selic num momento como esse tem muito menos risco, muito menos dor de cabeça e um retorno historicamente alto. E é por isso que muita gente trocou seu investimento em ações no último ano para investir em CDBs, que são muito focados ali, principalmente num retorno mais alto de acordo com a Selic, CDBs pré-fixados, CDBs atrelados à inflação. Mas para quem não lembra, ali em meados de 2020, quando a gente ficou no patamar mais baixo da Selic na história do Brasil, no patamar de 2% ao ano, a gente teve o recorde de resgate de ativos de renda fixa para o pessoal investir em ações. Ou seja, o investidor ainda tem essa cabeça de quando vê a Selic alta, querer resgatar os ativos de risco para investir na hora que a Selic está alta e fazer o contrário quando a Selic está baixa. Só que o problema é que esse é o movimento completamente errado que os investidores fazem e isso faz muita gente perder dinheiro. Esse gráfico que está na tela para vocês parece complicado, mas ele mostra que quem investe em períodos de Selic mais alta no mercado de ações tende a ter um retorno histórico mais alto também no mercado de ações. Ou seja, quando a Selic está aqui em seus 15%, 12%, até mais do que isso, são os pontinhos azuis,
azuis, quem investiu nesse momento teve um retorno no mercado de ações histórico entre 30% e 40%. Entre 30% e 40% por ano nos 3 anos seguintes. Em comparação, quem investiu no mercado de ações quando a Selic estava baixa demais, que é essa outra parte do gráfico, historicamente falando, teve um retorno mais baixo no mercado de ações, em torno de 10% até menos que 10% ao ano. Ou seja, pensar em migrar de ações para renda fixa nesse momento te faz, na verdade, ganhar menos dinheiro. E é por isso que eu te cito aqui a segunda ação do vídeo, que são as ações da Petrobras, código PETR4, principal petrolífera do Brasil, principalmente com experiência em exploração de petróleo em águas profundas, que inclusive sim é uma empresa muito arriscada, uma empresa que tem suas interferências políticas por alguns momentos. Recentemente a gente viu isso ali, o mercado com medo de interferência política e a ação caindo 6% num dia só, que tem seus problemas por política de preço. A gasolina estava defasada nos postos de gasolina recentemente. Em compensação, tem muita gente que fica otimista nesse momento, como os investidores estrangeiros, que colocaram muito dinheiro na Petrobras recentemente. E as próprias ações que chegaram a subir 75% nos últimos 12 meses. Isso tudo sem contar um dividend yield que a empresa está de mais de 20% nesse momento, o que é bem acima do retorno da Selic. Além disso, a Petrobras está com um earning yield de 28%, mostrando que ela está entre as 20 ações mais baratas da bolsa. E se você nunca me viu falar de earning yield, de ações mais baratas da bolsa aqui no canal, eu vou te deixar um e-book te explicando passo a passo da estratégia das ações mais baratas da bolsa e te mostrando outras 10 ações que estão entre as mais baratas, para que você acesse tudo isso gratuitamente. É só clicar nesse link que eu vou deixar aqui em cima, ou no primeiro link da descrição do vídeo. E aí agora muita gente vai perguntar: Felipe, então eu devo esquecer a renda fixa e investir todo o meu dinheiro em ações agora que a Selic está caindo? Na verdade, não. Um tipo de ativo não invalida o outro. Você começa a ter os melhores resultados quando você começa, na verdade, a misturar todas as classes de ativos. Quer ver um exemplo muito claro? Uma pessoa que investiu 100% do seu dinheiro em uma renda fixa pós-fixada, que é a atrelada à Selic, nos últimos 20 anos, teve um retorno ao ano ali de 4,7% acima da inflação historicamente. Ou seja, um retorno ali meio baixo. Agora, um investidor que misturou 50% da sua carteira em renda fixa pós-fixada e os outros 50% em ações do Brasil, no índice IBRX, já passou a ter um retorno de 5% ao ano acima da inflação. Ou seja, melhorou o retorno. E é lógico que isso vem com um pouco mais de risco. Não dá para simplesmente melhorar o seu retorno no mercado financeiro sem aumentar um pouco de risco. Então, isso aqui depende do seu perfil. É muito importante lembrar. E isso melhora ainda mais quando a pessoa monta uma carteira ainda mais diversificada em ações do Brasil, em ações internacionais. Quando o risco foi menor e o retorno desse investidor passou a ser mais de 6% ao ano acima da inflação. Isso mostra duas coisas: que investir em ações e em renda fixa e em ativos internacionais e em fundos imobiliários aumenta o retorno do investidor e reduz seu risco. E mostra também que aquela taxa que a gente vê da Selic de quase 12% ao ano, ela precisa ser abatida de inflação e de imposto de renda, e quando a gente vai fazer conta, aquele retorno fica mais ou menos em 4% líquido para o investidor. Ou seja, a taxa alta, ela na verdade é uma ilusão para os investidores, uma vez que a Selic só está alta quando a inflação também está alta. Dito isso, vamos para a terceira ação do vídeo aqui, que tá barata e ainda assim está pagando dividendo alto. Essa aqui é uma empresa que fabrica e comercializa componentes de motores a combustão interna e filtros automotivos, que atua no Brasil desde os anos 50 e tem sua origem lá na Alemanha em 1920. Ela fabrica materiais de combustão e de filtros para ônibus como esse aqui e para máquinas de campo, como essa outra da imagem. Recentemente foi uma empresa que passou por polêmicas por uma nova oferta de ações da empresa, que fez muitos bancos recomendarem venda, e que quando a gente olha para os últimos 6 meses, está com uma queda de 19% na cotação das ações por causa das notícias recentes, mas nos últimos 12 meses a empresa sobe ainda 11%, e com o reinvestimento dos proventos essa alta vira 45%. Detalhe, tudo isso com um dividend yield de 31% nos últimos 12 meses, que fica acima da Selic atual. Ah, Felipe, mas esse dividendo aí dessa empresa pode ser que não se repita, ele é muito alto. E é verdade, o passado não garante o futuro e realmente um dividendo de 30% ele não é sustentável ao longo do tempo. Só que essa empresa também está aqui porque ela passa na estratégia das ações mais baratas da bolsa, com um earning yield atual de 19,5%. Estou falando aqui da Mali Metal Leve de código LEV3. E se você chegou até aqui e você quer minha ajuda aí do time do Clube do Valor para montar uma carteira de investimentos que seja completamente desenhada para você, te ajudando a encontrar as ações mais baratas da bolsa, as ações que pagam mais dividendos, os fundos imobiliários mais baratos, tudo isso com um especialista de investimentos ao teu lado para olhar para o teu caso específico
específico, entender o teu perfil, pensar se faz mais sentido mais renda fixa ou mais renda variável para você, você precisa conhecer os nossos serviços de consultoria e gestão aqui do time de Wealth do Clube do Valor. E a melhor parte disso tudo é que a primeira etapa desse serviço ela é gratuita para você. A gente conseguiu algumas vagas para o mês de dezembro para realizar uma análise de carteira gratuita com um dos nossos especialistas para pegar o teu caso específico e entender o que dá para melhorar na tua carteira. O único pré-requisito é que você tenha pelo menos 300 mil reais para investir. E se esse for teu caso, eu vou deixar um formulário aqui do lado para você preencher, que um de nós vai entrar em contato contigo. Se você quer continuar aprendendo no YouTube, assistir esse outro vídeo aqui, onde eu te mostrei o que está acontecendo com as ações do Banco do Brasil, porque elas vão passar a ser negociadas pela metade do preço. E se teve pelo menos uma informação que fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal Seu Dividendo, que eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.